nós estamos aqui hoje com a nossa palavra em Atos, no capítulo 5. A palavra diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. O porquê disso? Naquela época, os homens e mulheres de Deus que estavam ali pregando a palavra de Deus e que seguiam ali o Evangelho do Senhor Jesus, no livro do Atos dos Apóstolos, justamente fala daquilo que eles viviam, da forma que eles viviam e como eles viviam. E a palavra de Deus naquela época ali, a palavra de Deus nos diz que naquela época, os homens eles dividiam tudo que eles tinham, né? Eles viviam ali numa comunidade, todo mundo vendia e dividia entre todos, para que assim todos pudessem ter e não faltava para ninguém. Ananias e Safiras, eles queriam se juntar ali aos apóstolos, queriam se juntar ali àqueles que estavam levando a palavra de Deus, e eles tinham uma propriedade. E eles entraram em acordo, os dois, que eles iriam vender, mas eles iriam reter uma parte da venda daquela propriedade. Não repassariam todo o valor ali juntamente para os apóstolos. E aí diz assim que eles retiveram, eles reteram mesmo ali uma parte desse valor. E aí, levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. É exatamente assim que os homens, tanto naquela época como nos dias de hoje, eles acabam vivendo com o passar do tempo. As pessoas às vezes têm um encontro com Deus, se achegam a Deus, se apresentam a Deus e com o passar do tempo tem na própria mente como se pudessem enganar, como se pudessem ali ludibriar, realmente falar uma coisa, agir de uma forma que não tem a ver com aquilo que realmente é o certo. Eles falam uma coisa e fazem outra. Eles demonstram que estão fazendo algo, mas no fundo estão fazendo outra. E isso está falando que vocês, as pessoas que agem dessa forma, nós todos, se agirmos dessa forma, estamos enganando a Deus. A Deus de forma alguma, estamos enganando aos homens. É possível enganar a Deus? Não. É impossível roubar de Deus? Não. Como o próprio apóstolo aqui ele disse, se você não tivesse vendido, não seria teu? Se você tivesse vendido, não tivesse trazido todo o valor, ficasse com tudo, não era dele? Ele não era obrigado a fazer nada daquilo, mas ele queria demonstrar que estava juntamente a todos, que estavam na mesma fé e no mesmo espírito, mas no fundo, eles estavam fazendo ali um combinado, marido e mulher, para que pudessem reter aquilo e guardar. Às vezes as pessoas se preocupam tanto em viver de aparência. E essa é a pior experiência que um homem ou uma mulher de Deus ela pode ter. Essas pessoas que têm ali, que querem viver da aparência, viver realmente daquilo que as pessoas estão achando. Porque precisaria? Eles precisavam ali fazer isso? Tinha alguma necessidade de que as pessoas ali achassem que eles estavam vendendo e dando tudo? Não. O próprio apóstolo Pedro disse, poderia estar seguindo a eles, poderia ter se convertido ao Evangelho, poderia estar seguindo a Jesus e nem por isso você é obrigado a vender o que você tem e dar na igreja. Não, em nenhum momento. O que você não pode é falar uma coisa, você votar uma coisa, você dizer que vai fazer e fazer outra. Aos homens, à frente dos homens, você fala que está fazendo tudo certo, mas por trás você sabe que não está fazendo. E algumas pessoas, elas se enganam tanto, na verdade, elas enganam tanto que acabam enganando a si mesmas. Então, elas acabam acreditando que o que elas estão fazendo é correto. Como o próprio apóstolo aqui disse, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e reservando parte do valor do campo? E aí, ele fala ali no versículo 4. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Ou seja, você formou no seu coração essa atitude. Você mesmo concluiu na sua cabeça
que você tomaria essa atitude, achou que está enganando. E a pessoa tem a certeza que está dando certo. Ela tem a certeza que ninguém vai descobrir, ela tem a certeza que está dando ali, as pessoas estão acreditando, as pessoas estão dando crédito, as pessoas... E ela está enganando as pessoas? Não, ela está enganando a Deus. O próprio apóstolo falou aqui, não mentiste aos homens, mas a Deus. Aos homens, todos nós podemos mentir, não é? Mas no fundo, nós estamos enganando a nós mesmos. Né? Você pode estar mentindo aos homens, você pode estar demonstrando uma coisa para os homens, mas você está enganando a si mesmo. E está ali enganando a sua própria vida. Porque o que não vai mudar é a sua vida. A salvação quem vai perder é você. Então, se você vive uma situação assim, que você vê uma pessoa, que você sabe que ela está enganando, você sabe que ela está agindo de forma errada, você sabe que ela não está agindo da forma certa, da forma correta, e você fica, mas como pode? Não tem problema. Deixa tudo nas mãos de Deus, porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo que a gente faz é para ele. Então, confie, acredite que se você fizer a sua parte, eu respondo por quem? Por mim. Eu respondo pela minha vida, pela minha salvação. Como aqui no caso, Ananias e Safira era um casal, né? Um combinou com o outro, mas um poderia ter dito, não, eu não concordo. E tanto que aqui no exemplo, Ananias foi questionado longe de Safira. Se Safira, a esposa, não tivesse concordado com o marido, quando ela foi questionada, ela já iria falar a verdade. Vamos ler aqui para você poder entender? No versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Ou seja, se ela não tivesse concordado, ela teria a salvação. Entende como você não tem responsabilidade com o que as outras pessoas fazem? Você tem responsabilidade para com aquilo que você faz. Se você entra em acordo com as coisas erradas, você vai sofrer da mesma forma. Mas se você não entra em acordo e faz a sua parte, doa quem doer, seja a luta que você tem que enfrentar, mas você enfrenta ali a sua batalha, não, eu não me vendo, eu não aceito, eu não vendo a minha salvação, eu não vendo a minha vida com Deus, a minha aliança com Deus, isso não tem valor e não há dinheiro que compre, não há poder que compre, posição que compre, isso é algo que não tem valor real. Ah lá, e aí diz assim, no versículo 9, tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Quantas vezes que você ouve falar de algo que aconteceu com alguém que zombou de Deus? Muitas vezes, né? A gente sempre ouve falar de acontecimentos que alguém zombou a Deus e acabou perdendo, alguém brincou com a palavra de Deus e acabou ali passando por más situações. Realmente a gente já viu tudo. Mas, infelizmente, esse temor no coração das pessoas tem diminuído a cada dia. As pessoas passam a acreditar que não terá punição, que não terá problema, que não terá ali nenhuma consequência para suas atitudes. E isso traz uma falsa sensação de impunidade. As pessoas, elas entram em acordo, como Pedro disse aqui. Como que você entrou em acordo para mentir ao Espírito Santo? Por qual motivo? E as pessoas, elas entram em acordo com o mal, ela aceita a sugestão do diabo para que possa ali fazer aquilo que aos olhos dela está sendo mais esperta, ela está sendo ali tirando vantagem da situação, ela está sendo ali muito mais esperta que as outras. Não, os outros são bobos, os outros estão fazendo ali aquilo ali,
Não, isso aí não tem que fazer não. Tem que fazer assim, 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 porque eu vou pegar um atalho, porque eu vou chegar mais rápido, porque eu vou ter uma vantagem ali à frente dos outros. E mal sabe que essa vantagem vai ter um preço alto. Nenhum atalho vem sem consequência. Todo atalho tem uma grave consequência. Quando você quer pular etapas da sua vida, qual você tem que passar, porque Deus, Ele quer que você passe por essa etapa, você não vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se você passa uma situação difícil hoje, uma situação complicada na sua vida, saiba que você passa porque se você vive a palavra de Deus, Deus está preparando o seu coração, a sua estrutura, para que lá na frente você possa ter condições de suportar tudo aquilo que Deus ele vai confiar em suas mãos. Porque assim como grandes responsabilidades vão vir, grandes obrigações também você terá. Então, você sempre vai ter grandes responsabilidades aliadas ali a grandes obrigações, com grandes problemas, com grandes dificuldades. Mas se você vai ali, pega um atalho, você vai chegar lá na frente, a sua estrutura não vai estar pronta. Você não vai ter um alicerce preparado para suportar todo o peso da casa que vai vir sobre você. Daquela situação, daquele trabalho, da família, do casamento, dos filhos, aquilo que você precisa passar lá na frente. Você só vai conseguir vencer se você construir dia a dia o seu alicerce ali com Deus. E esse alicerce não tem atalhos. Ali, aquilo que você precisa de estrutura não tem como encurtar o tempo, é justamente no tempo necessário. Então, acredite que tudo que você fizer, tudo aquilo que você colocar nas mãos de Deus, Ele vai ser sim ali o seu aliado, Ele vai ser sim aquele que vai operar grandes milagres na sua vida. Mas se você entender que não há como você enganar a Deus. Quando você pensar que está enganando, saiba que você está enganando a si mesmo e cai em si. A palavra de Deus, ela diz lá em Apocalipse, né? Volta e veja onde você errou. Volta à prática das primeiras obras, reveja onde você errou. Se você hoje está afastado da presença de Deus, se hoje você está sem forças para poder voltar, para poder ali realmente renascer da palavra de Deus, saiba que é só você voltar. É só mesmo você fazer ali, um caminhozinho de volta, um retorno, nem que você tenha que voltar um pouco, mas esse seu retorno vai fazer que você consiga o caminho certo. Às vezes, onde você tem que fazer um retorno, você quer pegar o atalho, e é aí que você não vai chegar nunca no lugar certo. Você não vai chegar nunca nas promessas de Deus. Quando for necessário, volte um pouquinho. Quando for necessário, volte um pouquinho para que você possa ter um impulso e chegar até onde Deus ele quer que você chegue. Mas nunca escolha o atalho, porque quando você escolhe o atalho, você não chega onde você tem ali o propósito de Deus no seu coração. Essa é a nossa palavra de hoje, esse é o momento que estamos vivendo aqui com Deus e é uma palavra muito forte. Realmente, essa revelação de Ananias e Safira é o que muitas pessoas hoje em dia estão vivendo. Então, se hoje Deus está falando ao seu coração, é para que você deixe de viver dessa forma, que eu deixe de viver dessa forma, que todos nós venhamos a entender que Deus ele não quer que vivamos dessa forma. Ele deixou registrado para que pudéssemos vigiar, para que pudéssemos ali entender que todos nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a achar que podemos enganar, estamos sujeitos a achar, e o Satanás, o diabo, ele sempre vai sugerir, né? Sempre. Ele sempre vai sugerir que podemos pegar o atalho, que podemos ali cortar um caminho, que podemos ser mais esperto que o outro, que podemos fazer ali o que achamos que é o certo e vivendo longe da vontade de Deus. Mas você vai viver, eu vou viver bem pertinho da vontade de Deus, porque o que nós queremos é lá no fim encontrarmos face a face com o nosso Rei maravilhoso.